povo de Sucupira, o meu grande abraço nesta noite em que eu estou gravando essa aula a todos vocês, inclusive incluindo a mim mesma. Então, um grande abraço a todos nós que estamos de alguma forma literalmente lutando para sobreviver a este momento tão difícil, esse momento tão crítico que a gente está passando hoje, tá? Nessa situação de pandemia. Eu resolvi fazer essa aula porque, não raro, eu observo que não só dentro do contexto escolar, né? Eu observo não só na minha prática docente, como também fora, que muitas pessoas, em algum momento de suas vidas, já ouviram o seguinte engano, a seguinte definição de vírgula, que é um engano, né? A vírgula como uma pausa para a respiração. Quem nunca? Provavelmente você também já ouviu isso, né? Já ouviu essa história de que a função da vírgula é quando você precisa fazer uma pausa para a respiração. E hoje eu vim aqui então para mostrar a vocês que a vírgula não é uma pausa para a respiração. Eu vim aqui mostrar para vocês que a função da vírgula não é essa pausa para a respiração, que essa ideia absolutamente não existe, e a vírgula, ela possui no discurso, a vírgula ela possui dentro de um texto escrito uma função sintática e também uma função de aferição de sentido, de ajuste de sentido do enunciado do texto escrito. Tudo bem? Como é que a gente descobre isso? Como é que a gente faz para entender que a função da vírgula não é uma pausa para a respiração? Ora, eu vou trazer aqui para vocês uma regra de vírgula muito básica. Geralmente, quando a gente estuda vírgula, a gente estuda um monte de regrinhas. Eventualmente, uma outra regra a gente precisa decorar mesmo, não tem como fugir. Mas é muito importante entender vírgula a partir da situação de uso, a partir do contexto de comunicação. Dessa forma, a gente internaliza muito melhor o funcionamento, a gente internaliza melhor o que está por trás dessa estrutura do texto escrito, para a gente entender melhor, então, a situação de uso ou não da vírgula, tá? E aí eu vou trazer aqui para vocês uma regra que é muito básica, é muito geral, para entender o uso ou não da vírgula, que é a regra do... Deixa eu só pegar aqui o slide. É a regra da frase direta, da ordem direta da frase, desculpa, da ordem direta da frase. Ou ordem canônica. Em algumas gramáticas também se usa o termo ordem canônica, né? O que é uma coisa canônica? Uma coisa canônica é algo tradicionalmente consagrado, é algo tradicionalmente reconhecido. Reconhecido entre pares, reconhecido naquele determinado campo, reconhecido naquela determinada prática. Isso é algo canônico, né? Então, em literatura, por exemplo, nós temos o cânone literário. O que é o cânone literário? É aquela lista de obras literárias que já foram consagradas com o tempo, consagradas pela crítica, consagrada pelo público. Então, é o cânone literário, né? É um conjunto canônico de obras, né? E esse termo ele é usado em vários âmbitos da vida, né? A gente tem até vinho canônico, né? E a frase canônica, então, é essa frase de ordem indubitavelmente direta. É uma frase de ordem direta, ordem consagrada, ordem canônica. Ora, o que é essa ordem canônica, essa ordem direta, afinal das contas? Essa ordem direta da frase é essa aqui, ó, é essa aqui. Aqui eu tenho a frase: a professora aplicou a prova. Notem que eu tenho sujeito
E notem que imediatamente após o sujeito eu tenho o verbo, guardem bem esse termo, imediatamente após, tá? Porque isso vai ser necessário depois para outros estudos, para outros desdobramentos de estudo de vírgula, tá? Então, imediatamente após o meu sujeito, eu tenho o quê? O verbo. E imediatamente após o verbo, eu tenho o complemento do meu verbo. Toda vez que eu tenho uma frase nessa estrutura, em que eu tenho o verbo imediatamente após o sujeito e o complemento do meu verbo imediatamente após o verbo, eu tenho uma frase na ordem direta. E toda vez que eu tenho uma frase na ordem direta, pessoal, eu não uso vírgula. Tudo bem? Não existe vírgula em ordem direta ou em ordem canônica de frase, tá? E aí vocês podem achar que eu estou dizendo algo muito básico, né? Muito simples, muito primário, mas acreditem, há pessoas que ainda assim conseguem cometer alguns deslizes introduzindo aí uma vírgula entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e complemento, tá? Agora, para ficar mais claro, para ficar mais desenhadinho ainda, eu vou só mostrar para vocês aqui, a partir de um exemplo aqui. Então, suponhamos que eu esteja muito brava com essa história de que inventam por aí, com essa lenda, né, que inventaram de que a vírgula é uma pausa para a respiração. E aí, então, eu chego para você e falo assim: olha, a vírgula não é uma pausa para a respiração. Vou falar de novo. A vírgula não é uma pausa para a respiração. Se eu for seguir esse raciocínio, essa lógica de que a vírgula é uma pausa para a respiração, como é que eu teria que escrever essa frase que eu acabei de falar para vocês? Eu escreveria assim, ó, a vírgula, não é uma pausa, não é uma pausa para a respiração. Ponto. Eu escreveria assim. Por quê? Porque eu pausei depois de vírgula, lembra? Quando eu falei a vírgula não é uma pausa para a respiração. Eu pausei após a vírgula. Então, seguindo essa lógica, eu teria que colocar uma vírgula ali, porque no meu discurso oral eu pausei ali, né? Agora vamos analisar a estrutura dessa frase, gente. Vamos lá, ó. A vírgula é o que sintaticamente nessa frase? É o meu sujeito. A vírgula é o meu sujeito. Depois do meu sujeito, eu tenho o que, gente? Eu tenho o verbo ser. Aí você pode falar assim para mim: ah, mas você disse que nada pode se interpor entre o sujeito e o verbo para que não haja vírgula. E aqui eu tenho um não, um advérbio de negação aqui, junto do verbo ser. Ora, para eu construir a forma negativa desse verbo ser, eu só tenho como construir dessa maneira. Portanto, esse advérbio de negação que vai ali junto do verbo ser, ele vai ficar junto, ele vai ser um adjunto, né? Ele vai modificar um pouco a função desse verbo, trazendo ele para a forma negativa. E aí, nesse caso aqui, esse não, ele também compõe uma única unidade de sentido com esse verbo. Portanto, eu preciso ler sintaticamente e semanticamente como uma unidade. Portanto, eu tenho sim, imediatamente após o meu sujeito, eu tenho o verbo sim. Não obstante, exista ali um advérbio de negação, mas eu enxergo isso como uma unidade sintática. Portanto, vem aqui imediatamente após o sujeito, eu tenho o verbo, que é o verbo ser, na forma negativa, né, com o advérbio ali juntinho. Portanto, se ele vem imediatamente após o meu sujeito, que é vírgula, não existe essa vírgula aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui é ordem direta. A vírgula, aí vem o verbo, não é. E imediatamente após o meu verbo, eu tenho o quê? O complemento do meu verbo. Ó, uma pausa para a respiração. Tudo isso daqui é o complemento do meu verbo. Portanto, esta frase, minha gente, ela está 100% na ordem direta. E toda vez que eu tenho uma frase 100% na ordem direta, eu não aplico a vírgula.
Essa é uma regra básica, é uma regra primária de uso, ou no caso de não uso de vírgula, tá? Pode parecer muito primário, mas ainda assim existem pessoas que cometem esse deslize, é muito comum, não é raro, tá? Encontrar pessoas que cometem esse deslize de colocar aí uma vírgula entre o sujeito e o verbo, ou então uma vírgula entre o verbo e o complemento. Toda vez que você for escrever algum enunciado, alguma frase, preste bem atenção, faça essa análise sintática. Olha para a sua frase e vê se onde você está inserindo a vírgula não está ali interpondo entre sujeito e verbo ou entre verbo e complemento. É muito importante fazer essa análise, porque não existe uso de vírgula em uma situação dessa, tá bom? Espero que essa dica tenha sido válida, tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, se você se interessou, o vídeo, a aula vai ficar aí no meu canal, canal Tal da Letra, é só você seguir, assinar, tem também página no Instagram e no Facebook também, tá bom? É isso, valeu então, muito obrigada, pessoal!